Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, né? Tenho deixado alguns vídeos, na minha página no Facebook. Algo da parte de Deus, né? Trabalho na área de recuperação e é interessante porque um dos versículos que eu tenho, assim, medito muito nele e fala muito no meu coração é que errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 22, verso 29, e tem esse versículo. É interessante porque nós erramos e dentro de algumas escolhas, atitudes, vêm as consequências e nessas consequências a gente fica tentando remetê-las a alguém, a alguma coisa, por falta disso ou por conta daquilo, mas a Bíblia diz que errais não conhecendo as Escrituras. Agora, para que você veja o reino de Deus, você tem que nascer de novo. É interessante que o texto que eu vou compartilhar hoje com vocês fica no livro de Romanos, e o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. No capítulo 1, verso 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, quando ele diz eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Poder de salvação. Paulo foi um homem que blasfemou, perseguiu na sua época. Ele era um homem que, esteve presente na prisão, na morte de alguns cristãos, e ele atendia a essa direção, vivia conhecedor da lei e também não acreditava em Deus. E é interessante isso porque hoje, na atualidade, e até trabalhando nessa área de recuperação, a frase que a gente fala, eu vou estar sempre falando nos meus vídeos, porque a gente fala muito nesse sentido, que o problema não são as drogas, ou seja, não são as consequências, mas é a falta de Deus. E assim, Paulo, ele teve essa experiência, né? Ele, num dado momento da sua vida, ele diante de uma cidade chamada Damasco ali, e ele teve uma experiência com Deus tremenda. É impressionante quando Deus ele se manifesta na vida da pessoa. Ele se mostra. Porque isso acontece em todo o tempo. Mas existe um tempo, um momento. Assim que é onde as pessoas, a partir desse momento, testemunham a esse respeito. E eu vejo nesse versículo Paulo deixando essa informação. Porque ele diz, porque não me envergonho. Eu penso que ele está ali diante de Romanos, ele sendo um homem que atendia a uma lei, uma direção que vinha de uma liderança romana, e ali ele estava testemunhando ao contrário do que ele vivia. Nessa questão de recuperação é impressionante, porque hoje a sociedade não crê, é difícil. Realmente é difícil você ver na vida de uma pessoa que, por exemplo, tem problema com dependência de drogas e ela mudar de vida. É onde entra esse versículo. Não me envergonhe do Evangelho. Para você não se envergonhar, primeiro você precisa conhecer. Hoje falam tanta coisa, se a gente pergunta para as pessoas se vocês acreditam em Jesus, todo mundo acredita. Mas relacionamento, intimidade com Deus é o que falta hoje no meio da sociedade. As pessoas acreditam num Deus que não sabem quem é, não sabem qual é o propósito, não sabem por que Deus enviou seu Filho, por que Jesus foi crucificado. Nascemos, para onde vamos? Não sabemos. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque ele nos leva a um objetivo. Se é um caminho, ele me leva a um destino, ele tem um alvo a me mostrar, a me proporcionar. Agora, eu preciso tomar essa decisão.
Quando Paulo diz eu não me envergonho, ele teve essa experiência. Você lê lá no livro de Atos, né, na Bíblia, que ele teve esse momento dessa experiência e a partir dessa experiência ele seguiu em frente, impressionante. Eu digo isso porque eu vejo que depois que eu tive uma experiência com Jesus dentro de uma casa de recuperação e assim mudou. E outras pessoas, hoje eu trabalho na área e estou sempre aconselhando, falando com as pessoas, mostrando para elas que existe um jeito, existe um caminho, persevera, persevera, fica firme. Mas esse caminho não é simplesmente agora eu sei uma forma que eu não vou mais me envolver. Não vou mais me envolver, não vou mais ter problema com dependência. Agora eu vou conseguir me aproximar da minha família. Isso não. É inverter o sentido do relacionamento com Deus. Paulo, ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. A salvação. A salvação. É impressionante o poder do Evangelho de Cristo na vida do homem, na vida do ser humano. Quando você para, né, porque apesar de hoje estarmos nessa questão de quarentena, de isolamento, hoje o mundo parou, amém? Então hoje o mundo está assim, deu uma freada. Freou totalmente. Na velocidade que estava, ninguém ligava para ninguém, o problema você queria resolver de qualquer jeito, não refletia, não tinha mais amor, o coração endureceu, você não se importava com o próximo, não existia, o próximo era sempre depois de mim. Agora, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Esse é o ponto. Hoje as pessoas estão, impedidas de poder estar andando totalmente, né, livres por conta de um vírus, mas é interessante que é um momento que, se você parar para pensar, porque pensar também não dói, eu escuto isso de uma senhora que também dá aula lá na Operação Vida, e ela fala assim, pessoal, para e pensa, porque pensar não dói, realmente não dói. Não dói. Se a gente parar e pensar, olha só, diante de toda aquela velocidade, quando isso tudo começou, parecia impossível você conseguir ver, enxergar, você ficar em casa, isolado, junto com a sua família, um dia após o outro, sair somente naquilo que é necessário. E hoje você vê. Só que a gente precisa ir além disso. O Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação. Quando eu olho para o Evangelho de Cristo focado nessa realidade na qual ele foi feito para nos mostrar, nos revelar verdadeiramente o plano de Deus, o propósito de Deus. Qual? A salvação. Lá no livro de 1 João diz assim, no capítulo 2, verso 25. E a promessa de Deus é essa, vida eterna. Quando a gente fala de vida eterna, parece nossa, como que isso? Mas a Bíblia, ela acaba te explicando. Ela acaba te revelando isso. Mas, primeiro, isso tem que, para que isso se estenda em todos os segmentos da minha vida, eu preciso estar esclarecido com isso, eu preciso estar em paz com essa realidade, eu preciso estar entendendo essa realidade. No livro de Romanos, no capítulo 12, diz ainda a esse respeito, não se conforme, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que eu experimente isso somente pelo poder da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, que nos mostra, o Evangelho significa boas novas de salvação, boas notícias de salvação. Existe sim uma forma, uma maneira, apesar de eu trabalhar nesta área de recuperação, mas se você parar e pensar, concluindo o que eu comecei a falar, pensa, o problema não são drogas, é a falta de Deus. O problema não é a circunstância, e sim a falta de Deus. O problema
em si não é o desemprego, a falta de Deus. Porque nós temos que avançar. Nós não podemos ficar paralisados diante da circunstância. Nós precisamos caminhar. E Paulo diz que não se envergonhe do Evangelho. Como que eu tenho que avançar? O meu relacionamento com Deus, ele se estende em todas as áreas da minha vida. No trabalho, na família, nos relacionamentos sociais, nas escolhas, nos meus sonhos, nos meus projetos. Isso me dá equilíbrio, me traz paz. E ele diz mais, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Sabe? De fé em fé. É a mesma agora e vai ser a mesma até o fim. De fé em fé, todos os dias, sabe? Se colocando diante de Deus, buscando esse conhecimento, porque é o conhecimento dessa verdade que liberta. E essa liberdade foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. Agora, eu não posso voltar a um jugo de servidão, me prender de volta debaixo de decisões, escolhas erradas. Não, eu tenho que continuar. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus está na palavra. Agora, o poder do homem, do ser humano, está na obediência. É levar a sério. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Quando ele diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Que ele exista e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, não perca tempo. Paulo, ele teve as suas escolhas, ele tinha posição, ele tinha poder, mas um dia ele teve uma experiência com Deus. E dentro dessa experiência, ele não pensou duas vezes. Ele abriu mão daquela sua vida que ele entendeu que não tinha sentido para viver uma vida que lhe dava um objetivo. Qual? Salvação. A palavra de Deus, o sentido da palavra de Deus é salvação. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então não perca tempo. Busque na presença de Deus a tua salvação. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Amém? Deus abençoe. Eu quero encerrar dizendo para você que e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Jesus, se eu passar e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu cantei esse louvor porque tem muita ligação nesse texto. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, assim como Paulo está se referindo nesse texto. Independente do que eu possa ter vivido no passado, independente do que você possa estar passando, a partir desse momento, as coisas mudam, porque o que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Que Deus possa estar te abençoando com esse vídeo, que você possa estar curtindo, possa estar compartilhando com outras pessoas. A nossa igreja tem feito lives, cultos no Facebook, no Instagram, nessas plataformas de redes sociais. Então não perca. A gente não pode dizer, eu não tenho como, eu não sei como fazer. Não, hoje está muito presente isso na nossa vida, como qualquer outro tipo de realidade que possa nos estar levando a uma vida sem sentido. O Evangelho é que nos dá o sentido da nossa vida, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Eu sou membro da Igreja da Cristo a Resposta e trabalho nessa área de recuperação, e eu sei que tem jeito. Deus mudou minha história, então pode mudar a história de qualquer um. Por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu falo abertamente com muito prazer, com muito entendimento, porque foi Deus quem fez assim. Foi Ele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deus abençoe e fique com a paz do Senhor. Deus abençoe. Paz.